Boa noite. Aos irmãos, a graça e a paz. Amém. Aos bonitos e inteligentes. Oi. Não, você não pode falar oi. Brincadeirinha. Esse cara já judiou de mim hoje de manhã. Foi mesmo. 28 anos, né? 28 anos. Então, é interessante que você não vê aniversário na Bíblia. Já viram aniversário na Bíblia? Não tem festa de aniversário, os judeus não têm festa de aniversário. Nem por isso eles não contam os dias, né? Tem um texto que diz: ajuda-nos a contar nossos dias para que alcancemos corações sábios, né? Porque, na verdade, eles estavam mais preocupados com a genealogia. Nós não temos muita preocupação com a genealogia. Você sabe da sua genealogia até seu avô, bisavô e olha, tataravô ninguém sabe. Mas o judeu não. Você pode ver a genealogia de Jesus em Mateus, vai até Abraão. De Abraão a Jesus são 4.000 anos, né? 4.000 anos de genealogia. E em Lucas vai de Jesus até Adão. Já pensou você ter sua genealogia registrada até Adão, hein? Então são valores culturais, né? Que tem. E nossa cultura, a gente comemora os aniversários. Também essa questão da igreja, o povo de Deus vai mudando de nome, né? Povo hebraico, depois povo judeu, depois povo israelita, né? A igreja, Jesus começa a igreja com os discípulos, não só os 12 eram só simbólicos, mas tinham outros discípulos e tinham as discípulas também. As mulheres eram discípulas de Jesus, e inclusive aquela equipe de evangelização de Jesus, quem sustentava aquela equipe eram as viúvas. Olha que coisa interessante. Como os caminhos de Deus são diferentes dos nossos caminhos. E sabe como é que Deus fazia? Deus fazia as judias ficarem bonitas, e os judeus ou gentios ricos se apaixonavam por ela, casavam com ela, e Deus matava o cara, e ela ficava com a herança rica, e aí ela contribuía com o trabalho missionário de Jesus. Então, se seu marido é mão de vaca, não quer dar oferta para a igreja, você, eu te coloco nas mãos do Senhor. Então, a igreja, né, na verdade começa, eu acho, cada um tem uma opinião, começa em Abraão, né, outros acham que começa com os discípulos, né? Ariovaldo Ramos disse que a igreja de Jesus era simples, 2 ou 3 já é igreja. Se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estou. Né? E que a igreja do Espírito Santo é 3.000, 5.000, aí não tem limite. Então, outros acham que a igreja começou no Pentecostes, naquela batismo do Espírito Santo, que falavam nas línguas de todas as nações, que ali começou. Então, tem várias opiniões, mas o fato é que Jesus fundou a igreja. Ele não fundou a denominação, ele fundou a igreja. E hoje a gente dá mais importância à denominação do que à igreja de Cristo, infelizmente, né? Você não fala, eu sou da igreja de Jesus Cristo. Você fala, eu sou batista, eu sou baptista. Da paz. Ainda bem que é da paz. Eu sou presbiteriano, eu sou pentecostal, eu sou luterano, eu sou wesleyano, né? Eu sou da Universal. E assim a gente dá mais valor à denominação do que à igreja, corpo de Cristo. Então, Jesus
comparou a igreja, ele deu alguns exemplos de igreja, de uma forma concreta, para que as pessoas entendessem para que ele veio e o grupo que ele ia transformar, e esse grupo iria transformar o mundo, e transformou. Hoje a sociedade é mais justa, por exemplo, as mulheres não são mais escravas, nem são de segundo. Teve época que eles consideravam que a mulher não tinha nem alma. Olha que coisa. E a igreja, Jesus Cristo com a igreja resgatou esse status da mulher, e a mulher hoje é igual ao homem. Sempre foi, mas antes não era considerada, entendeu? Os direitos humanos foram conquista da igreja cristã, entendeu? A escravatura foi abolida, e tem um N que todos são iguais perante a lei. Isso também influencia o casamento, como é de uma só esposa, como é que chama? Monogâmico, né? Foi conquista da igreja cristã. Até os judeus tinham, cada homem tinha, e a mulher samaritana teve 5. Mas esse casamento que hoje nós temos, essa família, foi conquista da igreja cristã. Então, a importância de vocês aqui na cidade, às vezes você não tem consciência, que acha que é só participar de uma igreja a mais. São dezenas de igrejas, não sei quantas igrejas tem aqui em Marília. E você participa aqui, você eu sou um Zé Ninguém, eu sou quem eu sou, tal. Você não sabe da importância que você tem, não só para Deus, mas para os irmãos e para a sociedade. Nós somos como o sal que não deixa a sociedade apodrecer. A sociedade lá em Sodoma não tinha um testemunho da igreja ou do povo de Deus, e não tinha nem 10, nem 10. E por isso o Senhor, se tivesse 10, Deus não teria destruído Sodoma. Então Deus preserva a sociedade, mesmo com todos esses defeitos, tudo isso que a gente está passando no Brasil, essa questão política, e eu não duvido que o que aconteceu do impeachment e de toda essa denúncia de corrupção e prisões, não duvide que é Deus ouvindo as nossas orações. Amém. Não duvide disso. Então, dentre várias comparações que Jesus fez dessa bênção que se chama igreja, eu queria hoje conversar com vocês sobre a do rebanho de ovelhas. Jesus nos compara que nós, igreja, somos rebanho dele. Olha que coisa bonita, né? E que esse rebanho tem um pastor, e esse pastor é ele. Nós, eu, Vandir, e tem mais algum pastor aqui, nós não somos pastores, nós somos copastores. Nós somos ovelhas que recebeu a responsabilidade de cuidar do rebanho do pastor. O pastor é Jesus. Ele disse: eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então eu queria trabalhar essa imagem da igreja como rebanho, não é? do pastor Jesus. E eu queria convidar vocês para abrir as escrituras em Lucas capítulo 15. Jesus usa 3 parábolas. Ele usa a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas, ele usa a parábola da senhora que tinha 10 moedas de valor, e ele usa a parábola de um pai que tinha 2 filhos. E todas as parábolas falam a respeito da salvação e do resgate que o Senhor faz.
E ele conta essas 3 parábolas porque cada pessoa da Trindade está presente aqui. Nós temos a pessoa de Jesus Cristo no pastor de ovelhas. Nós temos a pessoa do Espírito Santo na senhora que perde as moedas. E nós temos a pessoa de Deus Pai no pai que tem 2 filhos. Mas nós não vamos tratar das 3 parábolas. Nós vamos pincelar apenas a primeira, que é muito rica também. Todas elas são, mas essa é muito rica. E eu queria que vocês entendessem um pouquinho mais e pedir ao Espírito Santo que abra nossa mente para entender o que é a igreja, corpo de Cristo. Tem a imagem de que nós somos a noiva de Cristo, nós somos o corpo de Cristo. E eu queria então trabalhar que nós somos o rebanho de Jesus, nós somos as ovelhas de Jesus. Queria ler então: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Então lhes propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e os vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrependa do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Bom, o contexto daqui já é um contexto muito interessante. Aqui diz que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores. Os pecadores não tinham medo de Jesus. Quem tinha medo de Jesus eram religiosos. Muito interessante isso. Publicanos e pecadores. Eu não sei se vocês sabem quem eram os publicanos. Publicanos eram um tipo de trabalhador público, né? Funcionário público que cobravam os impostos. Só que como os judeus estavam sob o domínio romano, os impostos não iam para Israel, iam para Roma. Então o povo tinha os publicanos como traidores da pátria. E além disso ainda tinha publicanos que eram desonestos, eram corruptos, roubavam e tudo mais. Então eles eram odiados pelas pessoas. E pecadores eram ou gentios, que não eram judeus, não obedeciam à lei, ou então judeus que não obedeciam à lei. Porque não é todo judeu que obedece à lei, não. Quem mais obedece à lei é os fariseus. Só que mesmo obedecendo à lei, Jesus fala assim: vocês coam os mosquitos e deixam passar os camelos. Quer dizer, vocês na verdade não obedecem à lei, né? Então, e tinha os judeus que não obedeciam à lei. Então eram considerados pelos religiosos de pecadores. Pensou chamar? E às vezes a gente faz isso, a gente trata as pessoas lá fora de pecador. Um pecador miserável. Isso ofende isso. Não faça isso. Nunca trate algum amigo, alguma pessoa, algum parente, você é um pecador miserável. Isso, Jesus não fazia isso, não. Quem está chamando de publicanos e pecadores são os fariseus. São os fariseus. Aí Jesus não só está com eles, mas está comendo com eles. Vejam que há uma certa intimidade aí, há uma certa amizade, porque você não come com qualquer um, né? Você só come com pessoas que você tem mais ou menos relacionamento. É interessante isso. Aí chegam quem? E murmuravam os fariseus e os escribas. Eles estavam criticando Jesus. Como quem dizer assim: se esse cara é santo, como é que ele está na companhia dessa gentalha aí? Como é que está na companhia desses pecadores aí, desses publicanos? Então ele não é tão santo assim. Era mais ou menos isso que eles estavam pensando e falando de Jesus, né? Agora, você precisa saber, não sei se você sabe, quem eram os fariseus e os escribas.
Escribas eram escritores, copiadores, porque naquela época não tinha Bíblia desse jeito. Era em papiros e pergaminho. Eles tinham que copiar a Torá, o Velho Testamento. Eram cópias. Também não tinha o Novo Testamento ainda. E quem fazia esse trabalho era chamado de escriba, daí que dá escrita. Escriba dá escrita, escritor. E os fariseus? Fariseus, a palavra simboliza, significa santo, separado. Eles se consideravam santos, eles se consideravam separados. Inclusive, eles tinham certas manias interessantes. Por exemplo, o fariseu mesmo, oficial, ele só vestia branco. Ele não vestia roupas de outra cor, só roupas brancas. E por quê? Porque a cor branca simbolizava pureza dentro da cultura judaica. Então, eles só vestiam branco porque eles eram puros. Alguns tinham manias assim de andar com os ombros erguidos e a mão assim no peito e falar tremido. Por quê? Porque eram posturas. Eles acreditavam que você pode ter uma postura espiritual, entendeu? Uma voz espiritual, né? Tem irmãos que até hoje pensam assim, quando vão orar, eles não oram como a gente fala com os irmãos: ó Deus, o Senhor pode me perdoar. Ele fala: oh Deus, porque dá a impressão que é uma voz mais espiritual, né? E Deus vai então ouvir. Então, isso é religiosidade, isso é uma mente religiosa. Deus não dá importância a isso. Não julga mais santo esse tipo de pessoas. E tinha um grupo de fariseus que eles só andavam de cabeças baixas. E de vez em quando batia nas colunas, em algum lugar, e machucava a cabeça. Então os adolescentes davam o apelido de sangrento ou sanguinários. A tradução é diferente, é difícil por causa do hebraico. Mas o que é mais interessante é saber por que eles andavam de cabeças baixas. É para não verem as mulheres e não pecarem. Agora, vê só, as mulheres daquela época eram mulheres que andavam todas vestidas, e algumas até o rosto era coberto e só os olhinhos de fora. Mas que olhar, derrubava qualquer fariseu santo. Então, esses eram os líderes religiosos daquela época. Eu dou graças a Deus que o Vandino falou: ó, venha com seu terno, viu? Porque hoje a gente tem isso também. Tem igreja que só pode subir lá se tiver terno e gravata. Entendeu? E os crentes também, você tem sua roupa santa, que só usa na igreja. Não, vou com minha roupa santa, essa roupa é de ir na igreja. E às vezes você pensa que por isso você... Deus não pensa assim, nem Jesus pensa assim. E então eles criticam Jesus. E Jesus responde a eles contando essa história, que na verdade é uma parábola, não é? Ele inventou essa parábola, ele inventou essa história. Ele contou essa história só para ilustrar uma outra realidade, que são as pessoas. Eles viviam num contexto de rebanho, de ovelhas, de pastores. Só que nós não vivemos nesse contexto. E às vezes por isso a gente perde de aprender e de saber o significado do que Jesus está falando para nós, de como Ele olha para nós, de como Ele nos considera, ou a gente olhar para Ele. A imagem de pastor, por exemplo. Se eu falo pastor, o que vem à sua mente? Que palavra vem à sua mente? Que nome vem à sua mente? Pastor. Que nome que vem à sua mente?
Ou vem Jesus, ou vem Vandir, né? Tá vendo? Mas quando Jesus falou em pastor, na cabeça deles não vinha assim o sacerdote, ele está falando do fariseu. Não, vinha um homem que cuidava de animais. Então, por isso a gente às vezes perde a mensagem, perde até a bênção, porque nós estamos distantes, 2000 anos, geograficamente, na própria língua, das ilustrações de Jesus. E essa é uma ilustração que a gente perde muito, não é? O pastor, porque para nós pastor é um líder espiritual, mas nessa época aqui não era, pastor era uma profissão de um homem ou mulher. Tinha as pastoras também, né? Que tem gente que não admite que a mulher seja pastora, os machistas, isso é bobagem. Tinha as pastoras também. Mas era uma profissão que cuidava dos animais, mas não era qualquer animal. Por exemplo, tinha os que cuidavam de porcos, mas não chamavam-se pastores. Chamavam-se porqueiros, não porcaria, porqueiros. E é interessante você estudar como é que é o porqueiro e como é que é o pastor. O porqueiro pegava a vara e saía batendo no porco, entendeu? Os porcos iam na frente e ele atrás, gritando e batendo. O pastor não, o pastor tinha o cajado, ele ia na frente, chamava as ovelhas e as ovelhas seguiam o pastor. Então, são coisas que a gente perde como é que se diz? Dos sentidos, porque a gente está longe da cultura judaica e hebraica. Então, o pastor, ele era alguém que cuidava de um animal chamado a ovelha. E o rebanho, a ovelha, ele tinha algumas características. Por que ele precisava de um pastor? Porque a ovelha, ela é indefesa. Ela não ataca. A ovelha não ataca. A ovelha, ela tem dente, mas não morde. Ela tem patinhas, mas ela não dá coice. Ela não tem chifre, ela não tem unhas. Entendeu? Ela precisa... Você se mexer com um porco, ele te avança e te morde. Entendeu? Mas uma ovelha não é assim. Outros animais, cachorro, qualquer animal tem, todo animal tem uma certa, outro animal que não é a pomba, daí é o símbolo da paz e do Espírito Santo. E a ovelha, ela é frágil. O único instrumento físico que ela tem quando está em perigo, com fome, com medo, é o balir. A ovelha não berra, quem berra é bode. A ovelha bale. Então, quando vocês oram, vocês estão balindo. Olha que coisa interessante. Sabia disso? Não sabia, é claro. A gente nem sabe conjugar o verbo balir. Vamos tentar? Eu balo. Não é estranho? Eu balo, tu bales. Ele bale. Nós balimos, vós baleis? Balis? E quem tem razão? A professora ou balis? Eles balem. Vamos balir? Vamos balir todo mundo, vamos lá. Deus quer ver o balido de vocês. Que não é só, a ovelha não só bale quando está com medo, é quando ela está feliz. Quando ela vê o pastor, está feliz, está alegre, está ali. O pastor, o cajado, a vara, né? A vara na mão do pastor significa que ela está segura. O lobo não vai chegar perto, não. Se chegar, ele mete a vara. E o cajado aqui, se acontecer alguma coisa dela escorregar no abismo, ele vai lá e cata e puxa.
Cajado é para cuidar, é para puxar para junto de si. Entendeu? Então, a ovelha, por exemplo, ela não tem o faro como o cachorro, como o gato, entendeu? Ela se perde facilmente. Se ela se distanciar 30, 50 metros do pastor ou da mãe dela, né, no caso, ela não sabe voltar. Ela não sabe voltar. Então, a ovelha se desgarra facilmente. A ovelha, esse animal, ele se perde facilmente. Essa é uma das razões de Jesus nos comparar ao rebanho, à ovelha. Por quê? Porque nós nos desgarramos com facilidade. Às vezes, diariamente, a gente se afasta do Senhor. Toda vez que você toma uma decisão sem consultar a Deus, você está se desgarrando. Toda vez que você acorda de manhã e não entrega o seu dia ao Senhor, você está se desgarrando. Toda vez que você machuca alguém, toda vez que você se irrita, toda vez que você fica com medo, toda vez que você se sente inseguro, você está se desgarrando do pastor. Toda vez que você está tomando decisões por conta própria, você está se desgarrando. Então, se é um bicho que se desgarra facilmente, é a ovelha. E se é um bicho que se desgarra facilmente, é crente. E por isso, muitas vezes, a gente não tem uma vida plena, né? E a gente devia reunir na igreja só para adorar e só para louvar a Deus. E a vida cristã viver, mas no fim a gente reúne e às vezes dá até quebra-pau na igreja. E Jesus então está comparando para que a gente aprenda. Nós nos desgarramos fácil. Não é como, por exemplo, o gato. Tinha um homem que tinha um gato e o gato ficou velho, ele queria se livrar do gato e ele falou, não vou matar esse gato. Eu vou pegar esse gato e soltar ele. Aí saiu, soltou o gato. Quando chegou, voltou em casa, chegou em casa, o gato estava esperando por ele na porta. Ele falou, caramba. Pegou o gato, levou longe, lá no centro da cidade. Pensou, não vai voltar mais. Voltou para casa, depois de alguns minutos, estava o gato miando na porta dele. Falou, vou ter que matar esse gato, vou dar a última chance. Pegou o gato, pôs dentro no saco e saiu da cidade, andou. Aí já estava escurecendo, ele falou, nessa distância aqui, ele não vai saber voltar não. Aí soltou o gato. Aí quando ele foi voltar, ele falou, onde é que eu estou? Ele não sabia onde está, teve que voltar para casa andando atrás do gato. Então você não perde um gato. Difícil perder um cachorro. Mas o pastor perde com facilidade a ovelha. Por isso ele cuida da ovelha, ele fica vigiando, ele cuida 24 horas, não é só enquanto a ovelha está pastando, 24 horas do dia. De noite, quando ele recolhia, contava as ovelhas, o verdadeiro pastor, porque tinha pastor e pastor, não é? Como hoje, tem pastor e pastor. Tem pastor que é explorado pelas ovelhas, e tem pastor que explora as ovelhas. Na verdade, o pastor de verdade conhecia as ovelhas e dava nome, como você dá nome ao seu cão. Hoje tem cão que vale mais do que uma criança. Dorme com o dono, vai no médico, não é veterinário, não é nem veterinário, vou levar ao médico, entendeu? Tem casinha, tem comida especial. Pois então, esse mesmo carinho o pastor dava às suas ovelhas. Por isso que Jesus fala, eu conheço as minhas ovelhas, chamo pelo nome e elas me ouvem. É impressionante isso. Isso tudo Jesus está falando do relacionamento dele com a gente, com a igreja. Então, ele conta essa história. Mas Jesus é muito criativo. Na verdade, ele faz uma pergunta.
ele faz uma pergunta aos fariseus: qual dentre vós, fariseus, que se tivesse 100 ovelhas, e uma dessas ovelhas se desgarrasse, se perdesse, você não deixaria as 99 no deserto e iria atrás dessa que se desgarrou até encontrá-la? É uma pergunta, pode ver. A gente pensa que ele está afirmando isso. Não, ele está perguntando aos fariseus. Porque a resposta dos fariseus, a resposta dos religiosos, seria o seguinte: jamais faria uma coisa dessa. Jamais. Ou seja, eu não deixaria 99 ovelhas no deserto, abandonadas, para ir em busca de uma que se desgarrou. Olha que interessante. Por quê? Porque para o religioso, para o fariseu, para a cabeça do fariseu, o que valia, o que era importante era a quantidade, era o valor material das ovelhas, não era o valor sentimental, ou no caso o valor humano que a pessoa tem. Compreende? O pastor Jesus Cristo, ele valoriza a gente pelo que a gente é, não pelo que a gente tem, porque nós não temos nada. Mas o pastor que não é o pastor Jesus, o pastor religioso, ele tem um rebanho por causa do preço do rebanho. Então cada ovelha tem um valor, e 99 ovelhas vale muito mais do que uma ovelha. Então ele não arrisca perder 99 ovelhas ou põe em perigo 99 ovelhas por causa de uma. Uma ovelha em 100 ovelhas, em porcentagem, quanto que é? Quanto que é? 1%. Você por acaso chega para comprar alguma coisa e fala: eu exijo que você me dê 1% de desconto. Você nem faz isso, porque 1% não é nada. A não ser que for, que nem os políticos, né? Bilhões, 1 bilhão, aí 1% é alguma coisa, né? Mas de 100 unidades. Mas Jesus contraria essa escala de valores, porque a escala de valores de Deus é diferente da escala de valores nossa. Nós valorizamos as pessoas pelo cartão de crédito, pelo que elas têm. Então, na religião, como que é na religião? Você vale pelo que você tem, não é pelo que você é. Se você tem muito, você vale muito. Você é rico, você senta aqui, ó. Entendeu? Se você tem pouco, você vale pouco. Se você não tem nada, você não vale nada. É assim a nossa mentalidade, é assim a nossa cabeça. É assim a cabeça humana, é assim a cabeça religiosa. Mas não é, a de Deus não é assim. Eu estou olhando aqui, ó, eu vejo uma multidão. Eu vejo vocês. E assim, a gente pensa: nossa, até a bênção é medida por quantidade, não é por qualidade. Como é que foi o culto da noite? Foi uma bênção. A igreja estava lotada. E o culto de quarta-feira? Foi fraco. Tinha meia dúzia de pessoas. É assim que a gente mede as bênçãos de Deus. Quando é que a gente conta a bênção de Deus? Não é só quando a gente ganha dinheiro, oferta, aumento, dinheiro. Bênção é dinheiro. Dinheiro, casa, ganhei uma casa, fui abençoado. Ganhei um carro, comprei um carro, fui abençoado. A nossa cabeça é assim, funciona assim. Bens materiais, valor material, preço. Mas Deus não olha como eu estou olhando você. Ele olha e vê cada um de vocês. Ele vê cada um e sabe tudo sobre você. Desde que você estava no ventre da sua mãe até hoje. E Ele sabe quando é que você vai morrer, viu? Se você quiser saber quando você vai morrer, pergunta para o Senhor. Não sei se Ele vai te contar. Não entendeu não, irmão? Sabe tudo.
Eu vou dar um exemplo simples. Você por acaso sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Não vale o senhor, não vale você, não vale você também, não vale você também. Já tentou contar quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Diz que para uns Deus deu inteligência, para outros Deus deu cabelo. Você diz, mas que bobagem, pastor. É uma bobagem, mas por isso Ele é Deus. E para os que não têm muito cabelo, eu tenho uma boa notícia. Isso está nas Escrituras. Não cai um fio da sua cabeça, de cabelo da sua cabeça, sem autorização de Deus. É isso que Jesus falou. Já pensou? Mas que... E se você for levar isso a sério, aí, caramba, então eu tenho um Deus que está preocupado com o fio de cabelo da minha cabeça? Se Ele tem essa preocupação, imagine o resto do seu corpo. Imagine o resto da sua vida. Mas infelizmente a gente vive enganado, a gente vive meia boca, a gente não percebe muitas vezes o que nós somos para Deus, o que nós somos para Jesus. Nós não percebemos que Jesus é o nosso pastor. Porque nós estamos aqui, vocês estão cuidado aqui do Vandir, da esposa dele, do André... Entendeu? Mas daqui a pouco a gente vai embora. E aí? Pastor, eu estou com um problema aqui. A pessoa, se todo mundo ligasse pro Vandir todo dia, pastor, o que eu faço? Eu comprei um livro atrasado. Quebrou meu telefone, o que eu faço? Eu preciso tomar uma decisão. E às vezes você pensa que você está abandonado. Na verdade, a gente pensa que isso aqui é a casa do Senhor. E o Senhor está aqui. Aí daqui a pouco termina o culto, vai todo mundo embora e Deus fica sozinho aqui no escuro. No escuro. Deus não vai ficar aqui não, no escuro. Ele vai com você. Por isso que tem que ter alarme aqui, ó. Senão o ladrão vem e leva tudo. E Deus diz, não, pode levar. Você está precisando, pode levar. A igreja compra outro. Entendeu? Não. Deus está em nós, entre nós e em nós. Quando você for embora, Deus vai junto com você. A igreja continua lá na sua casa. Você está dormindo? Aí você pensa assim, não, o Senhor vai tirar um cochilo, também vou tirar. Deus não tira cochilo, não. Ele fica vendo da noite toda você roncando. Haja paciência, hein? A noite toda. Isso é Deus. Ele é o pastor verdadeiro. O pastor lá verdadeiro punha o rebanho no aprisco, deitava na porta e dormia lá na porta, para não deixar nenhum lobo vir incomodar as ovelhas e não deixar nenhuma ovelha sair e escapar. Por isso que Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. Bom, tá bom, né? Está na hora de terminar. Isso é porque eu não entrei na parábola ainda, é só a introdução. Mas o Vandir me deu até 10 horas. Não, até 10h30. Não, foi 10h30 ou 11 horas que ele falou? Aí, qual dentre vós? Nenhum de vós. Mas aí ele continua, porque é uma pergunta retórica. Aí ele continua, né? No deserto, até encontrá-la, achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Se fosse o fariseu, não ficaria alegre, não. Imagina a história do ponto de vista do religioso ou do ponto de vista do fariseu. Ih, está faltando uma ovelha. Caramba, e agora? Vou ter que ir atrás.
Se dependendo do fariseu, porque judeu é mão de vaca, né? Então, não, aquela justamente a mais cara sumiu. Vou atrás, entendeu? E as outras, e nós aqui, nós que pagamos seu salário, não vai atrás não. Eu vou atrás, que ela é a mais rica da igreja, eu tenho que ir atrás, o dízimo dela vale todos de vocês, o dízimo dela, então eu vou atrás. E aí sai, e começa a gritar pelo nome, Raquel é ovelha no hebraico. Raquel! Será que eu vou encontrar uma Raquel aqui? Raquel! Cadê você, cadê você, ovelha teimosa, agarrada, tá me dando trabalho? Cadê você, Raquel? Achei! Você aí caladinha. Eu quero ver seu bali. Vai lá, vamos lá. Vai aqui. Nossa, que bali mais feio. Entendeu? Quer dizer, ele vai ficando irado com a ovelha, e chega, quando acha a ovelha, pega o cajado e põe no pescoço e puxa, e a ovelha, você está me enforcando, é isso mesmo que eu vou fazer com você, sua desobediente, vem aqui, e puxa a ovelha, e põe a ovelha com a traseira para frente, e pega a vara e bate, não adianta, você vai voltar para o aprisco, vai ficar de castigo uma semana sem comer e sem beber água. Essa era a história do ponto de vista do fariseu. Isso me faz lembrar a minha infância. Fui um moleque terrível. E meu pai, então, chegava às 6h30, 7h da noite, beijava minha mãe e... Cadê o Ziel? Cadê o Jaziel? E eu estava na rua. A maioria das vezes eu estava na rua. Era moleque de rua, que eles chamavam, né? E aí meu pai chegava na janela e falava: Jaziel! Eu via meu pai corria para casa e levava uma bronca. Em geral era assim, mas às vezes eu não ouvia meu pai. E aí ele ia ficando bravo. Aí ele ia lá no quarto dele, ele tinha uma correia de máquina Singer. Vocês por acaso lembram da máquina Singer a pedal que fazia assim e tinha uma correia de couro? Esse era o instrumento de tortura lá de casa. E papai pegava aquela correia, punha na mão e ia me procurar. Quando eu via meu pai com as mãozinhas para trás, eu arrodeava o quarteirão, chegava em casa e vestia mais roupa, para quando batesse não doesse tanto. Mas um dia eu vesti muita roupa, eu exagerei, e papai percebeu minha malandragem. Ele falou: você vai apanhar pelado. Tire a roupa que você vai apanhar pelado. Nossa, aí eu abri o bocão. E a vizinhança toda ouviu e foram lá. O que foi, seu João? Seu João, o senhor está matando esse menino, seu João. E papai falava assim: mas eu ainda nem toquei nele. E papai ficou tão indignado pelo meu escândalo que me pegou pela orelha e me levou para dentro de casa, fez eu entrar no coisa, tirar toda a roupa, ficar pelado e ajoelhar no chão, e eu lá aos berros. E ele falou: só vai sair de casa quando parar de gritar e de fazer escândalo. E eu tô lá, e papai sai, aí eu levanto a cabeça assim, tinha um guarda-roupa antigo com um espelho.
E aí eu me vejo ajoelhado, pelado, aos berros. Aí eu não aguentei, comecei a dar risada. Meu pai, tadinho, eu lembro da imagem, ele entrando assim com a mão na cabeça e falando: meu Deus, o que é que eu faço com esse menino? Mas a religião faz isso com a gente. Faz a gente ter medo de Deus. Faz a gente ter medo do castigo. Na minha igreja, todo ano tinha uma peça evangélica. André, por favor, não deixe acontecer essas peças na igreja. Peças evangélicas, batista. Geralmente é o diabo todo de preto, com chifre, né? Jesus de branco. E prostituta, ladrão, não sei o que e tal. Não tem criatividade, é só isso. E aí tinha uma peça que eles repetiam todo ano. E era isso aí. E no fim, terminava a peça, a igreja, as luzes apagadas, eu, adolescente, assim, na frente, um projetor de slides, naquela época não tinha isso aqui, era um projetor de slides, projetando uma fogueira aqui, como se estivesse queimando, um som, não tinha órgão, não tinha, era o som de CD, de CD nem tinha também, era disco, de uma fogueira queimando, e aí o pessoal da peça todo deitado no chão, e rolando e gemendo. Olha o som, olha a imagem, olha a penumbra, e a gente com o olho desse tamanho lá, né? Aí entrava uma senhora cantando: é tarde demais, agora é tarde demais. Aí vinha a mulher do pastor e falava assim: você quer aceitar Jesus? Aí eu quero. Todo ano eu aceitava Jesus para não ir para o inferno. É assim a religião. Põe medo nas pessoas, medo nos irmãos. Você fica com medo. Você está protegido aqui dentro da igreja. Você está protegido aqui junto de mim. Mas a história de Jesus é diferente. A história de Jesus é a história de Deus com o seu rebanho. A ovelha se desgarrou. Ela está sofrendo. Ela está machucada, talvez, está com fome, está em perigo. E ele deixa as 99 até encontrar, ela quer dizer, a urgência, porque a gente pensa que só nós sofremos. A gente pensa que só nós sofremos quando estamos longe de Deus. Mas o nosso sofrimento não tem comparação com o sofrimento de Deus. Nós somos ovelha dele. Quem perde é ele, não somos nós. Se você tem um filho que é sequestrado, o seu filho vai sofrer na mão dos sequestradores. Mas enquanto ele estiver lá, você está desesperado. Você faz qualquer negócio para resgatar a sua criança. E é isso que Jesus está dizendo. Que quando você se desgarra dele, ele fica desesperado. Ele sofre até hoje ainda. Toda vez que você se afasta, ele fica desesperado. E faz tudo para ir resgatar você. E aqui na história diz que ele encontra a ovelha, e aí ele puxa a ovelha e põe nos ombros. Provavelmente ela não podia andar, estava machucada, estava ferida. Põe nos ombros e olha, não leva para o aprisco não. Para onde é que ele leva? Leva para a casa dele. E aí o certo seria, e aí pegou o óleo, o azeite, e passou na ovelha, e depois amarrou ela lá, pôs ela de casa. Não. Ele chama os vizinhos, chama os amigos, convida a banda, chama o André para tocar, entendeu? Manda matar um bezerro cevado. Manda trazer muito vinho e dá uma festa. Dá uma festa. Você imagina quanto que ele gastou nessa festa? Ele gastou nessa festa porque ele resgatou, ele achou, ele salvou
a ovelha querida dele. Nossa, isso detona o coração de qualquer um. Isso detona o coração de qualquer um. E é assim que Deus nos trata. Aos 17 anos de idade, no acampamento, eu soube que Deus me valorizava mais do que o mundo inteiro. Isso detonou meu coração. Isso mudou minha visão de Deus. Eu era um adolescente de 17 anos, complexado por ser nordestino, por ser pobre, órfão, feio, não muito inteligente. Nossa, estava detonado. Por fora não, por fora era um religioso. Não fumava, não bebia, não dançava, não praticava sexo. Então quem olhasse por fora, nossa, esse menino é um exemplo. Mas não sabia o que tinha dentro de mim. E o Espírito Santo sabia. E veio e me resgatou. Pôs o cajado lá dentro de mim e disse: venha para cá. E a minha vida mudou. E ele começou uma festa na minha vida que dura até hoje. E eu espero que dure até a minha morte e que continue depois da eternidade. Então, queridos, a pergunta que não cala é essa: como é que está a sua vida? Sua vida é uma festa? Porque você pode ver, as 3 parábolas terminam com festa. Quando ele acha a ovelha, festa. Quando a senhora acha a moeda, festa. Quando o pai encontra o filho, festa. Aqui a gente tinha que reunir para festa. Porque pressupõe que todos nós fomos encontrados. Todos nós fomos resgatados. Então você não tem razão para viver chato, ranhento, aquilo que cai assim na pinga, assim, como é que é? Mulher rixosa, entendeu? Chata, antipática. Não tem. Você só tem motivos para festa. Mas é claro, nós somos humanos, somos falhos. Ainda tem o Didi é o diabo, que fica lá rodeando a gente, como leão, para a gente pôr medo, para a gente se afastar, para a gente ter. E ele fica, entendeu? Aí a gente é tentado a viver uma vida meia boca. A gente é tentado a se desgarrar e de repente está lá nos espinhos, todo machucado, doendo, entendeu? Com ou barriga vazia, ou então comendo lixo e faz mal e vomita, e aquela coisa, a roupa suja e fedorento, entendeu? Que ninguém consegue chegar perto porque está cheirando mal, entendeu? Até quando você vai aceitar isso? Até quando você vai aceitar isso? A não ser que você seja doente e você... Porque tem uma doença, como é que chama? Aquela doença que o cara gosta de sofrer? Masoquismo. Tem gente que é masoquista, adora sofrer. Ai, está faltando uma dorzinha. Eu não tenho uma dorzinha. Eu quero uma dorzinha. Ele adora uma dorzinha. Ele adora um problema. Se não tem, ele inventa. Ele cria. Mas isso é doença. Precisa o Jesus curar. Precisa Jesus curar. Porque Deus, como pastor, não que a gente não vá passar por aflições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Amém. Bom ânimo. As ovelhas de Jesus transformam a tempestade em copo d'água. Para as pessoas poderem chegar e dizer: por que você é tão feliz? Você trabalha no mesmo emprego que eu, você tem o mesmo chefe chato, ignorante, entendeu? Estúpido, safado, mas você ganha a mesma merreca que eu ganho, mas você chega aqui assoviando,
Você chega aqui e tá tudo bem para você. Você é retardado, você é bobo. Você é bobo. É assim que as pessoas pensam. E você vai dizer, não, eu tenho um pastor que cuida de mim. Amém. Deus cuida de mim. É bonita essa coisa, né? Você crê mesmo isso, que Deus cuida de você? Que Deus dá todos os dias uma festa, um banquete para você? Creia nisso. Eu sei que a gente, na prática, não crê muito, então, pelo menos diga, Senhor, me perdoe, Senhor. Me perdoe as vezes que eu piso na bola. Porque essa é a vontade de Deus. Que o aniversário da igreja seja todo domingo. Seja festa todo domingo. Que vocês se encontrem. Oi, abraço. Entendeu? E não, oi, paz, tudo bem? Tudo bem? Não, é você se encontrar e se abraçar. Que saudade, uma semana longe de você, eu não aguento, é bom demais. Vamos cozinhar, vamos comer, vamos fazer café aqui, vamos comer aqui, vamos celebrar. Festa. É para você chegar na sua casa e dizer, querida, cheguei. Chegou ele, o homem da casa, o Jesus da casa, o Deus da casa, a luz da casa. E os filhos ficam alegres, e a mulher, bem, puxa, um dia longe de você, eu não sei o que eu faço. Ou você é daquele quando chega em casa e chegou seu pai, sai fora, sai, esconde, cala a boca, muda de assunto. Festa. Muitos de nós vive uma vida de sepultamento, uma cerimônia de sepultamento. Não se conforme, querido. Não aceite. Pelo amor de Deus, não aceite. Deus vai revelar para cada um. Eu sei que nem todo mundo é extrovertido como eu e o André, mas mesmo que você seja sóbrio, mesmo que você seja sério, mas seja um sério feliz, de bem, sabe? Tá cheio. Amém? Amém. Amém.